O João falou, acho que ele está com a secretária, disse que já estão entrando. Ok. O Lourdinha é a secretária que vai conduzir, né? Sim, hoje é da SES. Ô Mauri, hoje não precisa autorizar para entrar? Porque o Eduardo está tentando entrar. Isso aí foi para estranho. Isso desde aquele tempo, por causa da sonda, né? É um corpo estranho, ela é de lata, quer dizer, não é inflamador, por isso que dá esse desconforto. Na hora que tirar, melhora. Daí depois a gente vai fazer o exame de urina, porque o fato de estar com a sonda pode dar infecção urinária. Tarde. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Olá, Dais. Tudo bom? Boa Tudo noite, certo. Arcélio. Arcélio, acho que a secretária já deve estar entrando aí. Tá ok. Boa noite, doutor Paraná. Boa noite a todos. Pessoal, pedimos por que tenham cuidado com o microfone e que deixem ele fechado, tá? Tem vários microfones que estavam abertos. A secretária... Oi, secretário Dyson. A secretária Carmen disse que está aguardando. Será que é autorização? Pode ser alguma coisa assim. Ela está aguardando para autorizar, ela está tentando entrar. Mas quem está é o Pois Mauri é, o que Mauri, não consegui falar com ele. ele está com o celular, acho que é mais complicado para ele, mas ele deve estar liberando aos poucos. Ah, ele entrou aqui, já está entrando aqui. É isso aí mesmo. Agora O João já está aí também, né, João? Oi, Dyson, boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente Dyson. Boa noite, secretária, tudo bem? Tudo bem.
Acho que nós já temos quórum, já podemos começar. Perfeito. O doutor Macário já entrou? Tá, O doutor Douglas, do Ministério Público? também. Ótimo. De convidados, nós temos o doutor Douglas, né? Isso. Para me saudar, perfeito. Obrigada. Eu pedi também para o João, diretor da DIV, e a Arielle, a gerente de imunização, participarem também, Dyson. Ok, Hoje a coordenação é da SES? isso. Tá. Fica à Alexandre está presente? Alexandre? Acho que o Alexandre não está, secretária. Eu convidei, eu passei para ele, até minuta tudo. Tá, ok. Então, tendo quórum regimental, nós vamos dar início à nossa reunião extraordinária da CIB, que tem como pauta a definição da distribuição das vacinas, em especial as 250.300 doses que estão chegando no estado de Santa Catarina no dia de amanhã, das quais 202.750 doses são da AstraZeneca e 17.550 são da Pfizer. Eu fiz essa separação para registrar que as vacinas da empresa Pfizer serão distribuídas para 2 municípios. Então, é importante que a gente faça esse destaque, mas isso faz parte do total que será distribuído dentro dos critérios que serão apresentados. Eu peço, então, e saudando todos os secretários e secretárias municipais, todas as equipes de trabalhadores da área da saúde, as equipes de imunização, saúdo a todos, então, em nome do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o secretário Dyson Trevisol, do município de Tubarão. Quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Douglas, que tem... já vai ter cadeira cativa, né? Nas reuniões da CIB, que neste ato o Dr. Douglas sempre participando e representando o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O doutor Macário, que é o nosso superintendente de vigilância de saúde, está nessa reunião com a participação... Ademir, me chame na hora que eu vou para uma reunião agora na Carmen também. Também o João, que são os técnicos Reunião aqui. epidemiológicos do Se Estado. precisar, Ademir, me chame, que eu tenho uma reunião com a Carmen agora aqui. Técnicos da SES, dos municípios, secretários e secretárias municipais de saúde. Muito obrigada por estarem disponibilizando, além de todo o trabalho que tiveram intenso ontem mesmo, como feriado, Dia do Trabalhador, estiveram à frente de toda a imunização, né? Fortalecendo e tentando dar vazão às vacinas que recebemos nos últimos dias, e também por estarem aqui conosco para a gente definir, então, os critérios da continuidade da imunização desta semana. Eu consulto ao secretário Dyson e a Lurdinha, que é a nossa secretária, se a gente já pode passar ao encaminhamento e as informações que serão apresentadas pela equipe da vigilância sanitária através da equipe de vigilância epidemiológica. Boa noite, secretária Carmen. Eu vou pedir às pessoas que fazem parte dessa reunião que desliguem os seus microfones para não atrapalhar a evolução dessa reunião, por favor. Um pouco da característica de cada um. Mas cada um enfrenta uma dificuldade. Pessoal, por favor, desliguem os microfones. Obrigado, secretária Carmen. Pela nossa equipe do COSEMS, estamos de acordo em iniciar a nossa reunião. Estamos com um quórum presencial. Obrigado. Obrigada, presidente Dyson. Lurdinha? A SES também, porque já está o Eduardo, mesmo o João também já faz parte da CIB, e está a Jane, né, também acho que da atenção primária, ela também está, né? Está. Então, então, de imediato, para a gente ganhar tempo, a gente vai passar para o João fazer a apresentação da proposta que deveremos estar debatendo na sequência e deliberando com relação à utilização e os grupos prioritários dessas remessas que estão chegando no dia de amanhã. Boa noite, secretária Carmen. Boa noite, presidente Dyson e todos presentes. Acho que a ideia é realmente a gente apresentar aqui, então, a proposta de deliberação que a gente trabalhou na Câmara Técnica ao longo dessa semana, considerando que com essas doses que estão chegando ao Estado amanhã,
a gente então consegue, além de concluir a vacinação das pessoas idosas de 60 a 64 anos, é possível iniciar a vacinação das pessoas com comorbidades. Considerando que esse grupo tem em torno de mais de 990 mil pessoas, porque além das comorbidades, a gente tem as pessoas com deficiência e também as gestantes e puérperas, que foram incluídas na sua totalidade, a gente precisou elencar critérios de prioridade para, nesse primeiro momento, então, conseguir iniciar a vacinação desse grupo, e aí, com o recebimento de mais doses, então, a gente ia avançando na vacinação desses grupos agora que inicia nesse momento. Então, eu vou compartilhar a proposta de deliberação que a gente discutiu, para que a gente possa ir vendo ela e discutindo, e aí definir, então, se a gente trabalha dessa forma. Deixa eu compartilhar minha tela aqui da deliberação, da proposta. Vocês estão visualizando? Ok. Então, a proposta de deliberação, né? Eu acho que eu vou lendo ela e a gente pode ir debatendo. Comissão Intergestores Bipartite, no uso das suas atribuições, né, nessa reunião de maio. Então, considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, na sua versão do dia 28/4, considerando, né, que foram definidos como grupos prioritários para início da vacinação as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, tanto com benefício de prestação continuada quanto as demais, e gestantes e puérperas entre 18 e 59 anos, considerando que as estimativas do Ministério da Saúde nesse grupo são de 992.404 mil pessoas aqui no estado, considerando que existem 22 comorbidades listadas no Plano Nacional, considerando a nota técnica 467 dessa semana do Ministério da Saúde, que elencou, então, como é que deve se iniciar a campanha desse grupo, e considerando os quantitativos que a gente vai receber amanhã, né, a reunião, a proposta, então, de orientação para a vacinação das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e as gestantes e puérperas entre 18 e 59 anos. Então, considerando que a gente recebeu de dose, a gente elencou algumas prioridades para esse primeiro momento, considerando os números que a gente tem disponível, considerando os critérios de prioridade e vulnerabilidade, e considerando também o critério de faixa etária. Então, com as doses que a gente recebe amanhã, nossa proposta é vacinar as pessoas com maiores de 18 anos com síndrome de Down, as pessoas com mais de 18 anos com doença renal crônica, em terapia de substituição renal, que fazem diálise, as pessoas maiores de 18 anos que realizaram transplante de órgão sólido ou de medula óssea, gestantes e puérperas maiores de 18 anos com alguma das comorbidades listadas no Plano Nacional, as pessoas com 18 anos ou mais que estão cadastradas no benefício de prestação continuada, e as pessoas com comorbidades e deficiência permanente na faixa etária de 55 a 59 anos. Apenas para contextualizar, né, as estimativas que a gente tem, os dados, mostram que pessoas com síndrome de Down são em torno de um pouco mais de 3 mil pessoas aqui em Santa Catarina. Da mesma forma, pessoas que fazem diálise, também em torno de 3.500 pessoas. Pessoas que têm transplante de órgão também, essa estimativa, um pouco mais de 3 mil pessoas. Gestantes e puérperas com comorbidades, a estimativa de 15 mil pessoas. As pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada, conforme a informação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, são 30 mil pessoas, entre 18 e 59 anos, e as pessoas com comorbidades, né, então aí a gente está utilizando a estimativa do Ministério da Saúde da campanha de influenza, que a gente vai precisar ajustar, então, ao longo da campanha, porque a gente sabe que é uma estimativa abaixo do que a gente tem, né, no plano. Ano passado, nós vacinamos com comorbidades em torno de 350 mil pessoas para influenza, e a estimativa do Ministério para esse ano é de 600 mil pessoas com comorbidades. Então, a gente conseguiria iniciar nesse primeiro momento, tendo critérios de priorização, trabalhar com esses 6 grupos. Com o recebimento de mais doses, a proposta seria, então, você avançar nesses 3 grupos, ou seja, comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, a partir de um recorte de idade. Então, a gente vacinaria 50 a 54, 45 a 49, até chegar às pessoas com 18 anos. E aí isso vai depender do número de doses, ou seja, conforme a gente recebe doses, talvez consiga avançar em um ou 2 desses grupos, até que a gente alcance todas as pessoas. Ainda trazendo algumas questões da deliberação, que eu acho que é importante a gente discutir aqui, seria
A questão da doença renal crônica, né? Ou seja, vacinar as pessoas nas clínicas para facilitar a operacionalização. Então, a gente encaminha as doses para o município onde estão as clínicas, e aí se faz uma organização com as clínicas para vacinar esse grupo, ou seja, para que eles não precisem ainda ir num outro serviço de saúde para que a vacinação seja realizada. Para os demais grupos, como eu falei, a gente vai trabalhar com as estimativas que a gente tem nesse momento, né, dos órgãos estaduais, do próprio Ministério da Saúde e da campanha de influenza, mas a gente sabe que vai precisar ajustar isso ao longo da vacinação desse grupo. Então, a gente inicia, né, precisa partir de um número, a gente usa esse número que a gente tem, e ao longo das fases desses grupos, a gente vai ajustando, levantando com os municípios quais os quantitativos, para que a gente consiga ir encaminhando as doses. Então, aí a gente pode pensar, junto com o COSEMES, um formulário, enfim, um padrão único, para que a gente, então, tenha uma informação atualizada. A gente lista também, acho que esse é um ponto importante, né, no Plano Nacional de Operacionalização, existem 22 comorbidades, e são elas, né, as pessoas que vão ter direito à vacinação nesse momento. As 22 estão listadas aqui, e aí a gente acabou fazendo referência, para não ficar um documento muito longo, ao Plano Nacional, porque para cada uma dessas você vai ter um detalhamento dentro do Plano Nacional, né? Dentro das comorbidades, cada doença ou cada agravo que faz parte. Um outro ponto, então, aí é a questão da comprovante, né? A gente vai ter a comprovação da situação de comorbidade. A gente trouxe algumas informações do Plano Nacional e tem discutido isso, porque acho que talvez isso gere uma dificuldade, ou seja, como é que a pessoa vai comprovar, né, a sua condição de comorbidade, e o próprio Plano Nacional fala em exames e receitas, o que pode gerar uma dificuldade para os vacinadores, né, já que eles não cabe a eles fazer a interpretação desses resultados. Então, a gente trouxe aqui alguns critérios, né, e acho que isso a gente pode talvez deixar mais detalhado, mas que seriam os cadastros já existentes nas unidades de saúde ou nos serviços dos municípios. A gente sabe que alguns grupos existem já programas de acompanhamento, então existe cadastros pré-definidos. A questão dos atestados, atestado médico ou relatório médico, que dá a indicação da comorbidade. Prescrição médica, exames ou receitas, que deixem clara a condição da pessoa, e a gente colocou, né, que não compete ao vacinador a interpretação do resultado do exame. E claro que a gente também tem que pensar na validade, né? Já que se a gente olha para uma receita, existem validades e possivelmente as pessoas podem chegar com receitas com um prazo muito maior, né, do que a validade estabelecida. Eu estou só trazendo aqui listagem do que está no Plano Nacional, que a gente colocou que seriam critérios para comprovação dessa condição de comorbidade. Em relação às pessoas com deficiência, nesse primeiro momento, então, a gente tem um BPC, a pessoa que tem deficiência está cadastrada no BPC, né, ou seja, ela seria vacinada nesse primeiro momento, e depois, por recorte de faixa etária, e aí a gente também teria alguns documentos para comprovar essa condição de deficiência permanente, dentre eles, né, listando também no que está no Plano Nacional. A gente teria laudos da rede pública ou particular, independente do prazo, que indique a deficiência, cartões de gratuidade no transporte público, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação, unidades especializadas, documento oficial de identidade com identificação da deficiência. E aí também no Plano Nacional ele lista que quando você não tem nenhum desses documentos, existe a possibilidade da autodeclaração do indivíduo, embora também aí ele destaca a questão da falsidade ideológica, né, já que as pessoas então também têm que assumir o risco se derem informações falsas. E a vacinação das gestantes, então nesse primeiro momento também vacinaria aquelas com as comorbidades, e aí os pré-requisitos, não é necessário, né, não vincula a gestação até um teste de gravidez, e nem a idade gestacional, mas as mulheres precisam comprovar, então, por meio da carteirinha de acompanhamento, de exame ou laudo médico, e para aquelas em puerpério, né, a declaração de nascimento da criança ou a certidão de nascimento. E aí um ponto que a gente também discutiu e que a gente consultou o Ministério da Saúde é que as gestantes, as comorbidades das gestantes são as mesmas listadas no Plano Nacional. Então, elas precisam se enquadrar numa das 22 comorbidades para que recebam nesse primeiro momento, e aí as demais vão ser atendidas conforme o recorte de faixa etária. Então, essa é a proposta que a gente traz para discussão, para vacinação das pessoas com comorbidades. Lembrando que quando a gente fala em comorbidade, então está incluindo também deficiência permanente e gestantes e puérperas, que fazem parte desse grupo, aí, com mais de 990 mil pessoas no estado. Então, aqui a gente traz para discussão os critérios de priorização
considerando o número de doses recebidas nesse primeiro momento e considerando que as próximas doses que chegam, a gente consegue ir avançando nesse grupo nesse grupo que está sendo iniciado, que inicia a partir de amanhã. Acho que eu deixo aberta a palavra, então, para discussão. Secretária Carmen, eu vou... Obrigada, João, pela apresentação. Agora a gente abre para discussão, só gostaria de fazer uma observação, que nós já temos demandas reprimidas de consultas especializadas. Então, na medida do possível, aquilo que a gente puder facilitar a vida das pessoas com comorbidade, nós precisamos. E quero observar minha preocupação com relação a exames e atestados, em que pese isso está no PNI, né? Não é competência, em hipótese alguma, do vacinador ficar analisando se aquele exame ele vai dar segurança ou não para vacinar. Então, nós temos os cadastros das unidades básicas de saúde com relação aos nossos hipertensos, diabéticos, aquilo que nós pudermos facilitar e utilizar documentos já da rede de saúde, que não necessariamente sejam documentos médicos, a gente vai conseguir avançar um pouco mais nesta população que poderá ser a mais complexa para a gente imunizar. Então, queria fazer essa observação e abrir a palavra e passar ao secretário Dyson para a gente ouvir os secretários e secretárias municipais, porque é na ponta que os problemas vão estar no dia a dia agora, a partir de amanhã, com a chegada e a distribuição dessas doses de vacina. Obrigado, secretária Carmen. Eu passo a palavra aos membros da CIB e do COSEMS que queiram se manifestar. Podem abrir seu microfone e falar, quem tiver interesse. Posso falar? Posso falar, presidente? Pode, claro. Boa noite, então, Sinara, São José. Boa noite, secretária Carmen, os demais participantes dessa reunião. Gerou uma dúvida em relação ao tempo de cadastro, porque pode acontecer de ter passado há 5, 6 anos pela unidade de saúde e não ter nenhum acompanhamento, né, a partir. Então, isso pode gerar uma discussão no momento de quanto tempo vai valer esse cadastro na unidade de saúde. Do exame e do medicamento já está bem claro, 1 ano, mas referente ao cadastro nas unidades de saúde não ficou claro. Então, só para colocar em discussão, né, de que forma que a gente vai seguir em relação ao tempo de cadastro na unidade de saúde. João, você quer já colocar alguma situação? Vamos em frente, depois a gente vai respondendo. Secretária Carmen? Eu iria propor que a gente fizesse um conjunto de fala dos secretários e secretárias, e aí depois o João vai respondendo por blocos, né? Ok, tá, obrigado. O Edson quer se manifestar, pode abrir o microfone, Edson. Boa noite, presidente Dyson, boa noite, secretária Carmen e todos. Também trago só uma dúvida, um questionamento, porque me preocupa ali a gente relacionar apenas a questão de quem está cadastrado ou vinculado ao BPC, né, dos especiais ali. E a gente tem situações em que a pessoa frequenta, por exemplo, a PAI e tal, com síndrome de Down, e não recebe o benefício de BPC. Então, se a gente não deveria visualizar um segundo cadastro até mesmo dessas unidades para a gente poder fazer essa validação, João. Mais algum membro da CIB? Boa noite. Sandro, secretário de Saúde de Sara. A minha dúvida é em relação às gestantes, se haverá necessidade da gestante trazer um laudo médico atestando de que ela tem segurança e deve fazer a vacina, ou não, a oferta é de acordo com a decisão pessoal. Passo a palavra para o Cássio também, que está pedindo, Clayton, melhor dizendo, está pedindo a palavra. Pode. Só peço também que a gente, em relação às receitas, né, que as receitas elas sejam bem claras, de preferência explicitamente a questão do CID, porque lá na ponta, gente, assim, ó, é extremamente tenso para o vacinador, para a vacinadora que está lá,
né, tem que ficar identificando e o paciente vai pressionar. Olha aqui, não, eu tenho aqui cardiopatia, tá aqui a receita minha do medicamento que eu tomo para cardiopatia. Então, assim, isso tem que ficar muito claro para a gente poder defender os nossos profissionais que estão lá na ponta, né? Me preocupa bastante, mas como está no plano nacional, acho que a gente tem que seguir, só tentar deixar isso muito claro para que a gente tenha as receitas sendo usadas de uma forma que a gente possa, pelo menos, deixar claro para a população como é que é essa receita, porque senão vai chegar o cara, não, eu tomo aqui o medicamento X e é da cardiopatia, e por causa que eu tenho problema cardíaco, e está aqui meu comprovante e quero me vacinar. Isso aí lá na ponta, a gente sabe que isso vira uma loucura para o vacinador, né? Tyson? Sim, pode falar. Acélio, boa noite. Eu acho que para a questão da prevenção de maiores danos, de maiores... Alô? Oi? Pessoal, por favor, desligar os microfones enquanto a gente está falando. Acélio, pode continuar. Então, para tentar deixar o mais claro possível, isso que foi colocado pelos colegas anteriormente, a questão de quem tem o direito e quais as comorbidades, numa nota técnica bem esclarecedora para que os nossos vacinadores da ponta e gerentes de unidades de saúde tenham conhecimento pleno, até para não serem penalizados daqui a pouco por terem vacinado alguém que não poderia ter sido vacinado. Então, deixar bem claro, a gestante é aquela que tem comorbidade, ou são todas, sabe, no documento. E da mesma forma, a hipertensão, os diabéticos, por cada um desses aqui citados pela norma nacional. Então, eu só gostaria de colaborar nesse sentido, né, que a gente tivesse isso com muita clareza para poder levar isso aos colaboradores nossos da saúde para que não errem e que fique bem claro para a população quem são essas comorbidades. Seria essa a minha colaboração, né? Obrigado, secretário Acélio. Mais algum membro da CIB? O Dyson, novamente, por uma outra questão que me chama a atenção, de certa forma me preocupa a gente pensar aí, né? A autodeclaração. Eu não sei até que ponto a gente vai ter uma segurança com a autodeclaração de comorbidade, né? Se isso não vai gerar para nós ali na ponta mais um sério problema com a pessoa, né, declarando que ela tem algum problema. Muitas vezes, como a Sinara comentou, passou pelo serviço há 4, 5 anos atrás, não faz um acompanhamento no serviço, de repente faz alguma consulta via privado, né? E aí chega ali para tomar a medicação, autodeclara que ela é crônico, e eu faço o que com essa, né? Então, se isso realmente a gente não teria algum outro meio para garantir. Obrigado, Edson. Mais algum membro? Mais algum membro da CIB para fazer um comentário? Bom, eu vou fazer um comentário aqui, então, acho que final da nossa parte do COSEMS. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa vinculação da relação do CID, né? Ele é muito importante para que seja feito. Acho importante também que o Estado faça uma ação de comunicação em massa, né, de uma forma muito clara e esclarecedora a toda a população, já que é uma ação estadual, isso é muito importante fazer. Então, é uma sugestão nessa questão. A nota técnica tem que ser muito bem detalhada, né, muito bem detalhada, para proteger quem está na ponta. Por fim, eu tenho até uma agonia nesse momento, já falei isso com a secretária Carmen, falei com o João, com o Macário, e com a Cristina, que é do COSEMS. Minha opinião nessa situação é que nós evoluíssemos, claro, nas comorbidades, porque nós temos que seguir o plano nacional de imunização, mas nós teríamos que, em algum momento, talvez mesclar isso, só que teria que mudar, obviamente, o plano nacional, que é muito difícil, e continuar vacinando as idades 59, 58, 57, porque também são grupos de mais risco do que algumas comorbidades de 18, 19, 20 anos. Talvez a situação mais coerente seria a gente vacinar as comorbidades até uma determinada idade, por exemplo, de 50 a 59, e aí continuar 59, 58, 57, chegou em 50 comorbidades para baixo, assim por diante. Claro que é uma situação que nós não podemos alterar de uma forma estadual
sem passar pelo plano nacional, mas agonia um pouco, porque nós vamos ter uma dificuldade muito grande nos nossos postos de saúde agora, a partir de agora, né? Então, deixar bem clara a nota técnica, fazer uma ação de comunicação bem esclarecedora para toda a população. Acho que esse é um dos fatores mais importantes agora para que todos saibam quem pode ou quem não pode vacinar, porque quem vai responder depois por essas situações somos nós, né? Nós secretários. Dr. Douglas, quer usar a palavra? Pode ficar à vontade. Vai escrever, entrevista. Eu posso? Pode falar, doutor Douglas, fica à vontade. Tá, o senhor está sem som agora, fechou o som. Áudio. Agora foi, né? Tá. Foi. Bom, agradeço a concessão da palavra aqui e a possibilidade de manifestar. Cumprimento o secretário Dyson, a secretária Carmen, e em seus nomes os representantes dos municípios e da Secretaria de Saúde. Eu só gostaria de fazer alguns questionamentos dentro da apresentação e se possível, algumas questões para serem consideradas aqui. Primeiro, em relação à proposta da resolução, me corrijam se eu estiver errado, a gente sempre tem procurado trabalhar, e eu sei que esse é o norteador aqui dessa comissão também, da Secretaria de Saúde, das Secretarias Municipais, a partir do PNI, né? Então, buscando contemplar aquilo que vem previsto no PNI e com pequenas alterações que são possíveis, né? E eu gostaria só de compreender até onde essa resolução avança em relação ao PNI, né? Se eu bem percebi, aí me corrija se eu estiver equivocado, houve uma pequena ampliação do grupo de pessoas com deficiência, né? Salvo engano, o PNI prevê a vacinação exclusivamente neste momento, né? Dos beneficiários do BPC, e a gente está ampliando para todas as pessoas com deficiência, depois quando chegar naquele grupo com idades, né? Junto com as gestantes e com as pessoas com comorbidades. Se eu não me engano, é isso, né? Seria exclusivamente quem é beneficiário do BPC e a gente estaria ampliando para todos. Não que eu veja nisso um problema, mas eu só gostaria de confirmar que há essa alteração e talvez entender melhor os motivos dessa mudança para poder sustentar isso quando eventualmente for questionado, né? Porque já houveram discussões no âmbito do Ministério Público de priorização da vacinação dos idosos em detrimento dos trabalhadores da saúde que não estavam trabalhando na linha de frente, né? Isso chegou a ser discutido em algum momento, e a gente sempre manteve uma postura muito firme de respeitar o Plano Nacional de Imunização, apesar de visões, às vezes, jurídicas da possibilidade dessa priorização, né? Então, eu só gostaria de entender esse ponto, se eu não me equivoquei na leitura, né? O segundo ponto aí é uma preocupação em relação às pessoas com síndrome de Down, porque elas entram dentro do grupo de comorbidade, não de pessoas com deficiência. E aí é uma questão bem pontual, de não se exigir das pessoas com síndrome de Down que elas apresentem um documento médico com menos de 1 ano, né? Porque, afinal de contas, se trata de uma questão genética que que se eu tiver um documento de 10 anos atrás, ele vai continuar comprovando a deficiência de qualquer forma, né? Diferente das demais comorbidades que talvez necessitem de uma comprovação mais recente, enfim. Só para que não se gere um constrangimento nesse sentido para as pessoas com síndrome de Down que eventualmente compareçam à vacinação, né? Ou não se coloque também o vacinador numa situação de constrangimento ali de ter que exigir dessa pessoa um documento médico com menos de 1 ano. Em relação à autodeclaração, se eu bem entendi, ela seria só para as pessoas com deficiência, não para as pessoas com comorbidade, né? E em relação à pessoa com deficiência, a gente tem respaldo até na Lei Brasileira de Inclusão para se pautar pela autodeclaração, claro, com as responsabilidades da falsidade de quem faz essa autodeclaração. Não sei se é possível inserir no SI-PNI a observação de que foi feito por autodeclaração ou coisa parecida. Se fosse possível, seria interessante, mas não sendo possível, também não é um problema, mas a autodeclaração é um direito da pessoa com deficiência. Só se pode exigir uma comprovação quando o próprio Estado consiga prover essa comprovação para a pessoa com deficiência, não que ela tenha a obrigatoriedade de custear, por exemplo, um laudo técnico para comprovar a deficiência dela. Então, pela uma interpretação da LBI, eu acho bem prudente se fazer essa autodeclaração, só para fazer uma justificativa do ponto de vista jurídico quanto a esse ponto, né? Em relação
a vacinação por idade, aí já colocando também uma preocupação a partir da fala do secretário Dyson, a minha única preocupação é que se nós decidíssemos vacinar por idade, e aí eu não questiono nem a necessidade de seguir o PNI ou não, né? Mas se a gente decide vacinar por idade de cima para baixo, deixa de ser uma priorização, né? A gente está abrangendo toda a população em um ritmo mais lento a partir das idades maiores, né? Não que não seja um critério possível, mas ele deixa de ser mais específico, ele vai acabar abrangendo toda a população de 18 a 59 anos de idade, partindo das de maior idade para as de menor idade, né? E aí o universo acaba sendo muito maior. Talvez faça algum sentido na faixa etária de 50 a 59, mas depois daquilo ali já não sei se faria tanto, né? E, por fim, aí é uma última questão que eu não sei a viabilidade dela, mas que fica como uma provocação aqui, né? Porque nos preocupa muito que justamente essa é a etapa em que vai se possibilitar, mais do que em qualquer outra, algum benefício, algum tipo de burla de pessoas que não estão de boa fé, que queiram se beneficiar de uma etapa que exige um simples atestado médico, né? Então, a gente tem conhecidas situações aí de apurações grandes a partir de atestados médicos, em especial para comprovação de afastamento de trabalho, etc. E imagino que esses profissionais que se submetem a esse tipo de prática para ter algum mísero ganho financeiro em tempos de normalidade, mais ainda fariam isso e não deixariam de fazer isso neste momento também, né? Pelo contrário, poderiam lucrar ainda mais do que costumam lucrar com atestados que às vezes são emitidos rotineiramente, né? A gente sabe que é uma minoria, mas isso existe. E uma forma de talvez coibir isso ou reduzir essa incidência seria a gente manter, de alguma forma, o documento que vai ser necessário para a comprovação da falsidade, né? Não pensando em punição apenas da pessoa que se vacinou se valendo de um atestado falso, mas também o profissional que emitiu esse atestado falso, que talvez tenha mais responsabilidade ainda do que aquele sujeito que se valeu desse documento, né? Então, a questão, o questionamento é sobre a possibilidade de fazer a retenção desse documento, de os vacinadores, até por um resguardo deles próprios, poderem fazer a retenção desse documento para, em qualquer hipótese de suspeita de falsidade, de burla, poder apresentar o documento. Eu sei que alguns documentos médicos vão ser documentos de rotina, exames e etc., né? Mas quando se tratar de um simples atestado, eu também imagino, e só imagino, os complicadores que isso trariam, né? As dificuldades que isso trariam dentro de um processo de vacinação. Mas seria uma forma tanto de coibir a prática de algum tipo de tentativa de burla, quanto também de poder fazer a comprovação e resguardar as equipes caso alguma suspeita venha a surgir, né? Mas aí é uma sugestão, claro, tem que avaliar dentro da possibilidade de se fazer isso na operacionalização das ações de imunização, né? Então, eram essas. Obrigado pela possibilidade de fazer a intervenção aqui e colocar essas questões. Obrigado, doutor Douglas. Só para complementar aqui, o pensamento de seguir pelas idades seria até 50 anos, não abaixo disso, até pela questão de ser um dos critérios de risco acima dessa idade. Abaixo disso, obviamente, não teria muito critério de elegibilidade para risco, né? Aí você entra mais com comorbidade. Só por fim, antes de passar a palavra de volta para a SES, se o João tiver a informação de quantos, uma previsão de quantos entre 55 e 59 tem comorbidades. Nós temos aqui, pelo cálculo que eu fiz, que você foi apresentando inicialmente, em torno de 60 mil naqueles demais grupos, né? E aí, entre 55 e 59, se você tem já uma previsão com relação a isso. Mas, muito obrigado, passo a palavra de volta à secretária Carmen. Muito obrigada a todos que se manifestaram. São prudentes as observações de todos, em especial porque este será o momento mais complexo. Por outro lado, nós vamos ter que trabalhar muito com a boa-fé da pessoa. Não vai ser fácil para o vacinador que está ali num drive-thru ou numa outra unidade definir, ou melhor, ele não tem condições de definir se aquele documento procede ou não. Nós vamos ter uma corrida a consultórios e serviços de saúde pública para garantir os atestados, por isso que tudo aquilo que a gente puder excluir de atestado médico, porque as deficiências permanentes, por exemplo, elas são históricas. Síndrome de Down, uma vez diagnosticado com síndrome de Down, está
encaminhado. Então, que esse momento também sirva para a gente, enquanto legisladores, que sou e afastada neste momento, mas que a gente possa aperfeiçoar a legislação para que não tenha necessidade de renovações de atestados ou de declarações para aqueles que têm um histórico de vida já, né? Que tem uma característica de um diagnóstico que não vai mudar durante a vida, que é o caso, por exemplo, de quem é paraplégico, tetraplégico, não vai mudar a deficiência dele, por mais que ele possa ter melhoras na sua resposta, mas aquela condição de vida dele será permanente. Então, o mesmo vai valer, e aí a minha maior preocupação não está nas pessoas com deficiência. Minha maior preocupação, tenho certeza que é dos secretários e secretárias municipais, das equipes da vigilância epidemiológica, são com os hipertensos, os diabéticos, porque uma coisa é um diabético insulino dependente, outra coisa é um diabético que faz só glicemia, mas ele é diabético, né? Ou aquele que tem pequenas alterações da pressão com relação ao hipertenso. Mas a redução, esse apelo eu queria fazer, queria ouvir os secretários municipais, de todos os instrumentos que possam estar levando uma demanda gigantesca para as unidades de saúde e para os serviços privados, e aí o doutor Douglas trouxe para a gente uma coisa que nós que somos da saúde conhecemos bem, o que é o atestado do trabalho, o que é essa corrida nós vamos enfrentar. Eu queria complementar pedindo para o João a retenção dos documentos, a questão do cuidado sanitário, porque hoje nós já estamos com uma dificuldade de registro, ou seja, as doses que nós estamos aplicando são muito maiores daquelas que estão na base de dados do Ministério e a base de dados dos municípios e a base de dados que a Secretaria de Estado da Saúde está utilizando. Que quando a gente amanhã, né, a partir da próxima distribuição, com mais essas 250 mil doses, a população perceber, nossa, mas já estamos com tudo isso de vacinas do Estado, mas só isso aplicado, vai vir a pergunta onde estão essas doses. Então, dentro do processo, não podemos correr o risco de ampliar a fraude para furar a fila. Mas, se nós pudermos simplificar a partir dos prontuários, das unidades básicas de saúde, a partir das áreas de abrangência das unidades básicas de saúde, utilizando as ferramentas do poder público municipal, nós vamos estar, talvez, aí minimizando um pouco toda essa nossa angústia com relação ao quantitativo. Com relação à pessoa com deficiência, doutor, e a gente vai ter que avançar, eu estava discutindo com a equipe do doutor Macário, quando a gente entra no PNI, e a gente percebe, por exemplo, lá na classificação, quando a gente chega lá no grupo de motoristas, por exemplo, qual é a dificuldade, por exemplo, dos trabalhadores de portos, aeroportos, trabalhadores rodoviários e outros. Isso, provavelmente, pela experiência da caminhada, também será agregado. A pessoa com deficiência, e eu pautei essa preocupação, por exemplo, nós não estamos aqui contemplando o conjunto de autistas adultos, que é uma demanda que a gente recebe, que a gente tem informação, por exemplo, do autista que está batendo com a cabeça na parede, do autista que está mordendo a madeira da cama, rasgando a roupa, se mutilando, porque não é só o autista, né? A Arielle disse assim, olha, mas não é só o autista, ela me dizia hoje de tarde, nós temos outras doenças e outras deficiências que também levam esse tipo de comportamento até pelo momento. Não estão nas APAES, não estão nas escolas especializadas. A nossa população com deficiência visual severa, que são os cegos, que as mãos deles são os nossos olhos, e esse momento, quanto menos tu toca, é melhor, né? Por isso que a gente fala muito da lavagem frequente das mãos, a gente incluir nesse grupo também aí a gente reduzindo os riscos nessa faixa etária, que cientificamente já está comprovado que a pessoa com deficiência, o que para nós vale com 60 anos ou mais, para eles vale de 40 anos ou mais. Tanto é que a gente já tem um texto no Senado Federal que trata de alteração do Estatuto do Idoso para a pessoa com deficiência, que é o PL 401 de 2019, que eu tive a oportunidade de ser relatora na Câmara, na Comissão da Pessoa com Deficiência. A partir da aprovação do Senado, o deficiente será considerado idoso a partir de 50 anos e deverá ser nos próximos dias,
Se for, também já vai nos respaldar, porque o investimento dele é maior. Quando a gente fala do deficiente, se o deficiente for para uma unidade hospitalar porque ele teve uma infecção urinária, um paraplégico, um tetraplégico, o que acontece? Ele vai precisar de acompanhante, no momento que a gente tem que reduzir o fluxo ainda de circulação nos hospitais. Então, foi nesse sentido e pelo volume de doses que a gente conseguiu receber nesse momento. O doutor Eduardo e a equipe, a gente discutindo junto, compreendemos que poderíamos, porque muitas vezes uma deficiência ela é muito mais severa do que uma hipertensão. Ou uma hipertensão controlada e um diabetes controlado, uma deficiência ela é mais severa. Por isso, da gente agregar, mas daí eu passaria para o doutor Eduardo e para o João falar um pouquinho mais sobre os demais questionamentos. Mas foi um pouco nessa lógica, tá? Doutor Douglas e colegas secretários e secretárias municipais e demais técnicos que estão conosco. Eu começo e o João complementa, a Arielle também está presente, ela pode dar continuidade. A autodeclaração, acho que o doutor Douglas colocou bem o sentido, não é autodeclaração para todos, é autodeclaração para as pessoas com deficiência baseado na lei federal. Então, se uma pessoa se autodeclarar com deficiência permanente, ela é considerado isso. Agora, para as comorbidades, não, a autodeclaração não é aceita, e o que é aceita são os documentos comprovatórios que foram listados, e o João vai detalhar cada um dos pontos que foi abordado, até porque ele e a equipe têm estudado bastante a respeito de todos esses pontos. Em relação a essa questão, Douglas, que você coloca, eu realmente acho que é a primeira vez que você acompanha uma campanha de vacinação nessa magnitude. Nós sempre tivemos muito cuidado em relação à forma como as pessoas declaram as comorbidades, e nós temos ciência também que, eventualmente, isso gera muita tensão nos postos de vacinação, como o próprio Dyson, o secretário Dyson colocou, em relação à questão de comprovações dessa situação de comorbidade. Existem diversas formas de se precaver em relação a isso. Vários municípios têm os seus programas já permanentes de controle, principalmente na atenção primária, e que podem puxar esses cadastros para justamente facilitar fazer um pré-cadastro das pessoas que são portadoras de doenças crônicas, comorbidades, já para fazer um direcionamento e a organização dessa fila de comparação. Existem também algumas formas de vocês de obter uma atualização ou qualquer outro tipo de declaração que não necessariamente gere esse tipo de corrida e de indústria de receitas, que isso a gente sabe que isso realmente pode acontecer. Isso aconteceu na influenza, de clínicas que abriam R$50, você já dá, qualquer R$50 na época, você fazia uma receita, já encaminhava, e isso já era praticamente uma indústria. Isso é crime, é falsidade ideológica, isso é previsto em lei, e esse tipo de atuação dos profissionais de saúde, também dos entes de justiça, do Ministério Público, vai ser fundamental, porque é nesse momento que podem ocorrer essas fraudes. Mas a dimensão que isso pode tomar, eu acho que vai ficar evidente quando a gente comparar o número de pessoas com comorbidade que tomaram a vacina de influenza e o número de pessoas que vão tomar agora a vacina com a Covid, que pode ser que em um ano você tenha um grande número de pessoas que foram diagnosticadas, que não tinham sido subdiagnosticadas com doenças crônicas, mas também pode acontecer esse tipo de situação que tem que ser totalmente inibida e proibida e desincentivada. A gente não quer criar indústrias paralelas, não de vacina, mas de atestados que favoreçam que as pessoas tomem a vacina. Essa é uma preocupação, e nós temos a mesma preocupação em relação a esses pontos. Eu vou passar para o João, porque aí ele pode ir detalhando cada um dos tópicos em resposta aos secretários.
Acho que quando a gente discutiu essa semana, a gente estava realmente bem preocupado com a questão das receitas, né, exames e o tempo de cadastro. E acho que foi pontuado, né, em algumas falas da Sinara, que colocou, né, qual seria esse tempo de cadastro. Enfim, a gente sabe que para receitas de uso contínuo você tem um período de validade, que é de 1 ano. Então, claro, pessoas que cheguem com receita com mais esse tempo não estariam fora da validade, embora também tenha uma preocupação que a secretária Carmen também trouxe, que é isso, a gente não restringir, dificultar acesso, né? Ou seja, se a gente pedir solicitar atestados médicos, pensem que são 600 mil pessoas que vão demandar uma consulta para conseguir um atestado, enfim, isso vai sobrecarregar ainda mais o sistema. Mas eu concordo, eu acho que a gente precisa pactuar aqui quais seriam esses tempos ideais do tempo de cadastro, enfim, se a gente segue o prazo de validade das receitas de uso contínuo, que é 1 ano, enfim, porque a gente sabe que nesse momento muitas pessoas vão procurar, né, procurar vacina, enfim, e acho que a gente precisa ter bem claro para os vacinadores. A gente procurou colocar ali na deliberação que realmente, se forem receitas e exames, precisa deixar claro qual é a comorbidade da pessoa e que não cabe ao vacinador a interpretação do resultado. Acho que esse é um ponto, né? Os vacinadores não devem ficar e nem podem ficar interpretando o resultado para saber se a pessoa tem a comorbidade ou não. Ou seja, o documento precisa ser claro a condição que a pessoa tem. Então, acho que esse é um ponto que talvez a gente pode deixar mais claro na deliberação, e como eu disse, a gente trouxe todos os pontos que estavam no Plano Nacional de Operacionalização. Então, receitas, todos aqueles pontos que foram listados, atestado médico, declaração médica, receitas, exames, estavam previstas no Plano Nacional, e acredito que aqui, enquanto CIB, a gente pode detalhar isso, né? Não restringir, mas deixar bem claro quais os períodos de validade, quais os detalhamentos, para que realmente uma preocupação nossa nas discussões seja justamente para a ponta, né? Para que você facilite na ponta a aplicação dessas vacinas. Respondendo os outros questionamentos, ao BPC, que o Edson colocou, o critério de priorização do BPC nesse momento era pensando na questão da vulnerabilidade. Então, a gente sabe que as pessoas que recebem, né, tem uma questão de renda importante, são pessoas mais vulneráveis, então, por isso, os deficientes que recebem BPC seriam priorizados. E como a gente viu o levantamento, são 30 mil pessoas. Para os demais, a gente teria o critério de idade, né? Então, aí eles vão ser vacinados conforme a idade. Isso foi uma questão que a secretária Carmen trouxe para nós, e realmente acho que vale a pena a gente incluir todos os deficientes, até respondendo o doutor Douglas também, já que se olhar o próprio Plano Nacional de Operacionalização, eles já são a próxima etapa de vacinação. Então, você usa o critério de faixa etária, que a gente sabe que é um risco maior também, pessoas mais idosas acabam evoluindo, né, demandam mais internações, são os maiores números de óbitos, então você já inclui essas pessoas também para facilitar, para operacionalizar a campanha de vacinação. Então, o primeiro critério é BPC, depois que vacinou esse grupo, a gente seguiria com faixa etária, né, e aí, conforme recebimento de doses, seguindo nas faixas etárias. Sobre as gestantes, acho que isso eu vi que foi um questionamento que surgiu, ao longo da semana, realmente, num primeiro momento do Plano Nacional, você só tinha gestantes com comorbidades que seriam vacinadas. Essa semana houve uma mudança, então, com a nota técnica 467 do Ministério da Saúde, e todas passaram a fazer parte de grupo prioritário. Então, aqui a única questão é que as primeiras a serem vacinadas serão aquelas com comorbidade, e num segundo momento elas entrariam também na questão da faixa etária. Mas realmente, se você olhar para a faixa etária 50 a 54, você não vai ter gestantes nesse grupo, você vai ver nas faixas etárias mais baixas. Mas é importante a gente destacar realmente, as gestantes que evoluem de forma desfavorável são aquelas com que já têm alguma comorbidade, e por isso serão vacinadas nesse primeiro momento. E ainda em relação às comorbidades, já está no Plano Nacional, né? Acho que a gente vai fazer uma nota técnica com essa remessa de vacinas, onde vai detalhar novamente, mas a gente já tem tanto no Plano Nacional quanto no Plano Estadual e no próprio informe técnico estadual o detalhamento das comorbidades. Então, na deliberação você tem listadas 22 e acessando os documentos você tem um detalhamento de cada uma dessas 22, o que se enquadra ou não. Certamente a gente vai trazer isso na nota técnica, né, detalhando para facilitar o entendimento e facilitar para as equipes da ponta. E acho que já foi respondida realmente a questão da autodeclaração seriam para as pessoas com deficiência, né, não as pessoas com comorbidade. As pessoas com comorbidade precisam comprovar uma daquelas situações, e as pessoas com deficiência que não têm algum documento, e aí sim, então, elas podem utilizar, inclusive com previsão em legislação, né, para a autodeclaração para comprovar essa situação. E acho que um último ponto
a questão da retenção dos documentos. Acho que isso talvez seja uma dificuldade, né? Porque você sabe que algumas receitas, exames e até outros documentos são de uso contínuo. Então, acredito que não será fácil operacionalizar isso. Para algumas situações, acho que tem como reter os documentos, mas isso talvez gere uma dificuldade, né, para as pessoas que têm os seus documentos retidos e que aí a gente orienta que não precisa ter um atestado médico numa consulta, mas se a gente reter o documento, ela vai precisar procurar para conseguir novamente ter o seu documento. Então, eu acredito que essa seja uma dificuldade. A gente sabe que nas campanhas nem sempre a gente solicita a retenção do documento, mas talvez seja uma situação para a gente estar discutindo nesse momento. Arielle, quer concluir? Quer fazer alguma observação também? Eu acho que o João pontuou, né, bem os questionamentos ali, só falando da ponta, né, dos vacinadores, essa é uma preocupação da equipe, a gente sempre pensa como vai ser para eles, né, enquanto vacinadores que estão recebendo a população, então a gente procura facilitar ou deixar o menos difícil possível para elas, né, então outra questão bem importante que a gente colocou ali na deliberação que nós precisamos manter, né, que não cabe aos vacinadores realmente a interpretação. Então, a gente ouviu de exemplos das regionais na reunião, de pessoa que chega apenas com um eletrocardiograma, dizendo que tem uma cardiopatia, então fica muito difícil para elas estarem definindo se tem ou não, né? E eu acho que o mais importante hoje é a gente sair com essa definição do documento, do período, né, de como que a gente vai estar fazendo essa comprovação. Eu só tenho uma questão, a Dyson também, até para todos que colocaram, em relação à questão de receitas médicas. A gente está lidando... Está certo que a gente precisa ter o controle da vacinação das pessoas que vão se vacinar, até para evitar fraudes, mas a gente sabe que tem muitas pessoas durante a pandemia que não procuraram postos médicos, não procuraram assistência médica nesse período, e eu temo que, se por acaso não se considerar as receitas médicas, e aí eu fico na dúvida de que forma que isso poderia ser avaliado pelas equipes, nós acabamos tendo que gerar um certo nível de burocracia para as pessoas que precisam tomar a medicação, que estão fazendo o distanciamento e quase em quarentena, que a única coisa que ela está fazendo é tomar aquele medicamento e variavelmente só renovando receita. Muitas das receitas hoje são, inclusive, feitas pela internet mesmo, o próprio médico já encaminha essas receitas eletrônicas e de repente, ela era o único documento que ela tem que comprove aquela situação naquele momento, e isso pode servir como uma barreira, não aceitar as receitas, e isso já está, inclusive, escrito no próprio plano de operacionalização da vacina. Então, talvez eu fico com receio de ser uma forma de cercear indiretamente isso, mas também entendo a dificuldade que as equipes terão para fazer a conferência. Talvez, se for possível, a gente colocar que essas receitas elas poderiam ser validadas na hora, se um profissional tiver dúvida, validar com algum outro profissional, né, no próprio local de vacinação, que possa conferir se aquela receita realmente é ligada àquela comorbidade. Talvez isso pudesse ajudar a não ter uma barreira a mais e também não fazer a pessoa não tomar a vacina e ter que procurar um médico só para garantir um atestado e alguma forma de comprovação da situação de comorbidade. Eu penso que isso funcionou bem na influenza, que não tinha essas lógicas, não tinha essa estratégia de drive-thru como tem agora, e então, como as vacinações eram no posto, a própria vacinadora ia lá e perguntava para o médico que estava de plantão ou para a enfermeira que faz a assistência se aquela receita é daquela patologia,
e aí facilitava e ela simplesmente já resolvia o assunto e já fazia a vacinação ou não. Então, é uma apreensão que eu tenho em relação a isso na questão da dificuldade de vacinação. Secretário Dyson. A nossa preocupação, eu vou passar a palavra também de novo para os secretários que fazem parte aqui da CIB, do COSEMS, mas a nossa preocupação é que, assim, a estratégia vai ter que ser diferente agora. Funcionou muito bem a parte dos drive-thrus, mas agora é impossível a gente fazer isso. Com os profissionais da saúde já foi difícil, trabalhoso, você ficar fazendo a conferência de toda a documentação na entrada, né? Então, acho que vai para os postos de saúde essa vacinação agora, né? Então, reforço, nota técnica tem que estar muito bem descrita e uma campanha de orientação. E importante também alertar aos médicos, os profissionais, como o Dr. Douglas falou, dizer para eles que a responsabilidade também é deles, nessa prescrição, ou desculpa, nesse receituário de confirmação de alguma doença. Eu acho que é bem importante. E reter uma cópia ou a própria declaração, acho que é bem importante para que a gente se resguarde, né? Eu passo a palavra para algum membro da CIB que queira fazer uso da palavra. Ninguém quer se manifestar, então eu volto a palavra. A Márcia pediu a palavra. Oi? A Márcia? A Márcia pediu e depois eu falo. Márcia, tá você. Okay. Márcia, por favor. Boa noite, eu não sei se todos estão me escutando agora. Ok. Eu tenho duas dúvidas que eu gostaria da avaliação da SES aqui. Uma é em relação ao início dessa campanha, com a chegada dessas doses, onde a gente tem municípios que ainda estão vacinando acima de 65 anos. Se isso nós vamos iniciar com comorbidades, deixando esses municípios com maior dificuldade nesse momento, ou se existe a possibilidade de ampliação de doses para esses municípios, para que todos estejam, que cheguem no mesmo patamar para a gente iniciar com comorbidades. E outra é a questão da segunda dose, né? Nós temos municípios que ainda não conseguiram fazer a segunda dose, né? Que já estão aí há 5, 6 dias com atraso. Se nós não deveríamos estar priorizando isso, iniciando a campanha com comorbidades praticamente em todos os municípios no mesmo tempo. Segundo ponto, em relação à questão dos médicos, entendo que seria importante encaminharmos em nome do COSEMS e da Secretaria de Estado, se assim entenderem importante, encaminhar ao CRM todas essas orientações, um pedido de auxílio também dos nossos colegas, porque a gente sabe que o próprio Conselho encaminha para cada profissional médico em todo o território catarinense. Eu acho que isso seria bastante importante, sabendo das suas responsabilidades, né? Que sempre é bom lembrar disso, né? Se já tivemos problemas, seria importante a gente também chamar a atenção dos nossos profissionais médicos de todo o estado, né? É isso. Obrigada, presidente. Secretário Dyson, nesse item, o que eu pensei e tinha anotado aqui? A nota técnica, nós podemos fazer uma nota técnica conjunta, SES e COSEMS, porque são atividades conjuntas que nós estamos executando a partir das deliberações e dos estudos, e exatamente nessa linha da secretária Márcia, a gente poderia organizar rapidamente, entre amanhã e terça-feira, uma reunião com as entidades médicas para falar deste momento das comorbidades. Eu acho que isso poderia nos ajudar, inclusive, a termos um pouco mais de luz em termos de compartilhar com eles e aí automaticamente eles também reproduzirem para cada uma dos seus profissionais esta preocupação com este momento. É um público importante, é um público que precisa ser vacinado, é um público que todos nós já tínhamos sempre essa preocupação em função
das especificidades dessas patologias, e nós vamos ter gente chegando, sim, com uma caixinha de medicamento, de um antihipertensivo, como comprovação de que usa aquela medicação e precisa ser vacinado. Por isso que a gente precisa dar um start, precisamos iniciar, e aí eu tenho uma preocupação baseada na colocação da secretária Márcia, porque hoje, por exemplo, eu fui demandada por que a cidade X estava com 62 e as outras cidades já tinham chamado de 60 ou mais, né? Posso até me permitir, eu estou vendo o secretário Clayton aqui, ontem eu ouvi ele fazendo um apelo nos veículos de comunicação, porque o drive-thru de Lages estava vazio. Quando ele coloca que eram para comparecer porque a vacina estava na cidade e que estava perto de 60 ou mais, a gente conseguiu ampliar a vacinação, porque não é com agenda. Até se ele pudesse falar um pouquinho sobre isso, talvez pudesse nos dar luz. O que aconteceu nesses últimos dias, né? O Brasil recebeu, o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, em especial, 2 grandes remessas, gente. Uma remessa de 5 milhões de doses e uma remessa de 6,5 milhões de doses, praticamente em menos de 3 dias, 4 dias, que é o que está nos trazendo a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de imunizar. Eu quero aqui compartilhar a preocupação de nós, e aí saber que não está faltando vacina para 60 anos ou mais, né? Nós estamos com a situação pontual da D2, mas vacinas para 60 anos ou mais não está faltando. Então, eu queria que o doutor Eduardo falasse um pouquinho sobre isso, o João, a Maria Cristina, que é a técnica do COSEMES, para a gente até aqui alinhar e saber quem está com dificuldade de dose para 60 anos ou mais. O que a gente sabe que cada município tem uma rotina de datas, né? De 60 anos, 65, 64, 63. A gente podia compartilhar um pouquinho mais esse debate também, porque houve o pedido, sim, de que ninguém avançasse em comorbidades sem que a gente zerasse 60 anos ou mais. Mas a situação que a gente vive agora é a chegada de vacinas e a possibilidade de alguns municípios ficarem parados e depois uma sobrecarga. Por quê? Porque, segundo informações que não são oficiais ainda, porque todos nós sabemos que depende sempre da entrega, então, aquilo que você fala, a expectativa é de um aumento significativo de doses a partir deste mês de maio, porque a Fiocruz conseguiu colocar a linha de produção dela em 1 milhão de doses, perdão, dia, né? Então, com isso, a gente deverá ter as doses que estão sendo entregues amanhã e, provavelmente, ainda mais um conjunto de doses que deverão chegar na sexta-feira, porque eles não vão ficar com a produção da última quinta e sexta, segunda, terça, quarta e quinta e sexta paradas para a próxima semana. Então, o volume de doses que nós devemos estar recebendo a partir deste mês de maio será bem mais significativo do que a gente recebeu até este momento. Então, queria que o doutor Macário e o Eduardo e o João falassem um pouquinho quem está ainda com 64, se é por dificuldade na operacionalização, se é por falta de vacinas, porque dentro desse conjunto, gente, também chegaram as vacinas para nós concluirmos todos os trabalhadores da área da saúde, tá? Então, a gente continua avançando com todos os trabalhadores da área da saúde, então veio os outros 50%, exatamente como nos prometeram a semana passada, 50% já foi distribuído, os outros 50% chegaram agora, então cobriríamos toda a população dos trabalhadores da área da saúde, continuamos vacinando a população das forças de segurança, conforme os critérios que estão vindo as vacinas e a lógica que nós estamos encaminhando ao conjunto dos municípios, e também para aqueles municípios que estão com 60 ou mais. Se o Macário pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que dava um panorama do que a gente pode estar recebendo também a partir de quinta ou sexta-feira da semana. Então, vamos só colocar algumas questões aí. Respondendo a Márcia, pelo que eu acompanho da campanha de vacinação, todos os municípios ou já completaram
a faixa de 60 anos ou estão próximos a completar. Os municípios que têm a maior quantidade de vacinas a serem para completar 60 anos são justamente os grandes municípios, que, por exemplo, Florianópolis, que identificou um número maior nas estimativas que o Ministério da Saúde trouxe em relação às populações acima de 60 anos do que aquela que foi inicialmente apontada. Então, eu acredito que foram poucos municípios do total que faltam completar, ter as doses da AstraZeneca disponíveis para completar com D1 a população acima de 60 anos. Nesse quantitativo que virá agora, amanhã, na segunda-feira, virá quantidade suficiente para definitivamente encerrarmos a campanha, a vacinação com a primeira dose das 60 anos ou mais. Quando eu falo encerrarmos, completarmos, termos dose suficiente para todas as pessoas acima de 60 anos terem recebido pelo menos uma dose, ou seja, a gente encerra essa fase. Em relação às D2 que estão vencidas, que estão acima de 28 dias, as vacinas da Coronavac já estão em todas as regionais de saúde, estão sendo distribuídas para os municípios que solicitaram a vacina para completar a vacinação daquelas que estão atrasadas, ou seja, de 28 dias para trás, porque nós esperamos receber aqui na quarta, na quinta-feira, mais doses da Coronavac para que todos o passivo de pessoas que já completaram 28 dias da primeira dose da Coronavac recebam a sua dose. Então, não dá para ficar esperando até quinta-feira completar a vacinação com a segunda dose para iniciar a vacinação de outras faixas etárias. Isso é só para esclarecimento. E essas vacinas que estão hoje em todas as gerências regionais de saúde, elas conseguem pelo menos cobrir boa parte do passivo, e aí até a gente solicitou para que os municípios não buscassem as doses caso não tivessem necessidade de vacinar pessoas que já completaram 28 dias, como foi, por exemplo, o próprio Dyson, o caso de Tubarão, que já tem as vacinas para D2 disponíveis no município para completar, então ele não precisa pegar junto à gerência regional, e outros municípios que precisam completar as D2 podem pegar e depois a gente completa até quinta-feira com as doses que vierem. Então, simplificando, amanhã receberemos Pfizer e AstraZeneca, completaremos 100% da população acima de 60 anos. E tem uma pergunta do Cleiton, acho que não ficou bem entendida, em relação a faixas etárias da população com comorbidade, com deficiências também. Então, todas as pessoas com deficiência que têm o BPC, elas serão contempladas independente da idade. E as pessoas que não se enquadram no BPC, que é um critério de vulnerabilidade, elas vão ser iniciadas em comorbidades e deficiências permanentes graves nas faixas etárias de 55 a 59 anos de idade. Então, a ideia que a gente está sugerindo aqui para ser deliberado e para que a gente faça essa harmonização entre todos os municípios é que, a partir da chegada das doses da segunda-feira, que todos os municípios concluam a vacinação da população acima de 60 anos, que iniciem a vacinação desses grupos de comorbidades que foram definidos, que serão definidos hoje, até a população de 55 a 59 anos com comorbidades, e a partir das próximas remessas, vamos avançando em relação às faixas etárias seguintes. Muito difícil, aí é complicado, e aí até eu devolvo até a palavra para o COSEMES, de que forma que a gente pode harmonizar o compasso das vacinas. Todo mundo 55 a 59, 50 a 54 anos com comorbidade, seguindo no mesmo formato, já que os municípios têm populações diferentes. É muito mais complexo para Joinville e Florianópolis completar a quantidade de pessoas, apesar de saber que a capacidade de vacinação desses municípios é muito maior, até pelo tamanho populacional, do que um município com uma população menor, que tem uma população de pessoas com comorbidade nessa faixa etária muito menor.
E isso pode ser suprido em 1 dia, 2 dias, enquanto Florianópolis provavelmente vai precisar de 3 dias, 4 dias para cobrir isso. Então, essa é essa dificuldade. Então, a minha proposta que eu coloco para vocês é que esses passo a passo sejam feitos a partir da chegada das doses, ou seja, nessa semana, chegando mais doses, nós abrimos 50 a 54 anos de idade. Então, os municípios, além de vacinar a populações que já foram deliberadas anteriormente, iniciam a vacinação de 50 a 54 anos de idade. E aí a gente vai fazendo esses cortes e essas ampliações na medida que cheguem novas vacinas. Agora, temos ainda problemas de registro de dados. Alguns municípios, e hoje, Dyson, ainda vou encaminhar para vocês uma planilha comparando os nossos levantamentos da SES com os levantamentos do Localiza SUS, que é o dado do SIPNI, e que nós temos ainda uma defasagem de aproximadamente, aliás, eu não tenho aqui o dado, mas ainda temos uma defasagem de doses informadas pelo SIPNI e daquelas doses que foram informadas na planilha paralela. E isso precisa ser resolvido porque é fundamental nós termos esse planejamento a partir dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e não do sistema que a gente criou temporário, paralelo, para ser feito um acompanhamento temporário. Certo? Acho que é mais ou menos isso. João, talvez pudesse complementar com algum ponto. Acho que só complementando, eu vi que as pessoas estão pedindo ali, realmente ainda existe um passivo considerando a estimativa, de pessoas de 60 a 64 anos, tá? Então, com a remessa que chega amanhã, deixa eu até abrir aqui a planilha, eu já confirmo o valor. Então, a gente tem ainda para mandar em torno de 52 mil doses, as que chegam amanhã, então são para concluir 60 a 64 anos. Mas a gente sabe que os municípios, o que a gente tem de informação é que todo mundo já está vacinando esse grupo, alguns com 62, 61, mas todos mais ou menos no mesmo compasso. Então, a gente realmente tem além dessas vacinas que chegam, uma parte para fechar os idosos, e aí, sim, a gente entraria, né, nas pessoas com comorbidades. E aí, Darcy, esqueci de responder a sua pergunta antes, mas a nossa estimativa, usando a campanha de influenza, como eu falei, existe a gente sabe que é um valor que está subestimado, mas de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, a gente tem 53.391 mil pessoas. Tá? Essa é a estimativa que a gente tem olhando a campanha de influenza do ano passado. E aí, complementando também o que o Eduardo trouxe, tudo que a gente recebeu acho que são 2 vacinas, né? AstraZeneca e Coronavac, e a partir de amanhã, Pfizer. Tudo que chegou de Coronavac, a gente destinou para a aplicação da dose 2. Mas as vacinas que chegaram na sexta-feira, que eram AstraZeneca, foi possível dar continuidade na vacinação. Da mesma forma, as vacinas que chegam amanhã também são AstraZeneca. Então, não há necessidade de reservar a segunda dose para essa vacina, porque a gente tem ainda as pessoas que receberam a AstraZeneca lá em janeiro já foi garantida a segunda dose, e o próximo grupo só recebeu novamente a AstraZeneca no final de fevereiro. Então, a gente consegue avançar na vacinação desses grupos sem perder os prazos de vacinação das pessoas que receberam a AstraZeneca. A gente sabe que existe ainda um passivo de vacinas para a dose 2 de Coronavac, mas o que a gente recebeu já foi distribuído ontem mesmo, né? Chegou no sábado de manhã, no final do dia estavam em todas as gerências, algumas gerências já repassando os municípios, e assim que chegar mais doses essa semana, a gente certamente vai encaminhar para que os municípios conseguem fechar o esquema com 28 dias. Então, só para deixar isso também, as vacinas que estão chegando são AstraZeneca, não Coronavac, então por isso a gente consegue avançar na campanha. Por favor, Alcione, feche o microfone, por favor. Presidente, tem a Alcione, tem o Domingos Luiz e a Maria Madalena. Isso, por favor, feche os microfones. Secretária Carmen, vou passar a palavra para o doutor Carlos, doutor Paraná, que solicitou a palavra anteriormente. Doutor Paraná, fique à vontade. Essa campanha de vacinação, ela não tem parâmetros anteriores. Porque nós nunca fizemos uma campanha de vacinação sem vacina. Quer dizer, sempre que nós começamos uma campanha de vacinação, havia vacina para vacinar as pessoas. Então, a gente dependia, inclusive, de motivar as pessoas para virem vacinar, o que difere hoje.
A campanha hoje se parece muito com o começo da epidemia da H1N1, que aconteceu há alguns anos atrás, onde as pessoas realmente buscavam, inclusive, fraudar o sistema para se vacinar. Está cortando muito seu áudio. Melhorou? Está melhorando? Não sei se está. Não, tá funcionando. A princípio está funcionando. Não sei se é o da secretária que está com um problema. A gente ouviu tranquilo. Então, a questão toda é se nós não vamos ter problemas. A questão é, nós vamos ter problemas. Isso aí é claro isso, né? E o que a gente está tentando fazer é diminuir esse número de problemas. Inicialmente, tentando diminuir esse número de problemas em respeito à população como um todo, evitando exatamente que a gente acabe tendo um plano que seja cumprido por todos e que seja bastante transparente. E também proteger os nossos vacinadores, porque são eles que vão ser acusados de furar fila também, ou de ter vacinado quem não devia ter vacinado. Para isso, resumindo, por exemplo, Florianópolis, acho que todo mundo só vacina quando o sujeito tem cadastro. Então, eu não vejo com dificuldade de se juntar ao cadastro uma foto, né, feita na hora do documento apresentado como fé, ou que esse indivíduo traga o documento para apresentar o seu cadastro e ficar junto ao cadastro. Acho que isso serve para defender nosso pessoal. Se for a receita, é a receita, se for, quer dizer, mas deve ficar vinculado ao cadastro do documento. Isso o vacinador pode ter no celular na hora e tirar uma foto disso ou juntar isso aos processos. Acho que isso também servirá para futuras auditorias que deverão acontecer, poderem proteger a todos, né? Eu achei muito interessante a colocação feita também, reforçada pela Carmen, né, pela Márcia, reforçada pela Carmen, de procurarmos o CRM para reforçar a responsabilidade do órgão também na tomada de posição em relação aos colegas. Acho que isso é uma questão também importante. Eu, por exemplo, na Secretaria da Saúde, eu despacho, no mínimo, de 10 a 15 atestados falsos. A maior parte dos atestados falsos que eu despacho não são de colegas, são pessoas que fraudam os atestados e apresentam atestados falsos no processo de trabalho. Então, nós também, já que os colegas também são vítimas desse tipo de processo, que a gente possa ter condições do CRM nos ajudar e conscientizar a classe nesse momento sobre a importância. Mas, finalmente, sem discutir o mérito da questão técnica de como nós vamos proceder na vacinação daqui para frente, eu venho reenfatizar que nós devemos também evitar, não só achar os outros que dão problema, mas nós mesmos, de tratarmos essa questão da vacinação como um objeto político. E de que todos nós nos comprometemos a levar o processo de vacinação com a maior técnica possível e o maior respeito que a gente tem que ter uns com os outros. Então, evitando exatamente isso, né? Evitando isso como foi dito agora. Eu acho que todos nós devemos ter todo mundo vacinado na faixa de 60 anos, e aí eu concordo com a secretária. Se as prefeituras já receberam as doses suficientes e elas não atingiram as 60 anos, essa é uma situação que é a respeito da prefeitura, do município, quer dizer, da secretaria daquele município. Mas se o município não recebeu as doses, não há por que os outros municípios entrarem em outras fases sem que aquele município tenha recebido as doses necessárias. Eu acho que isso aí, para a gente não ficar observando essa situação de uns numa fase X, outros na fase Y, e a utilização política desse dado, porque isso desacredita o processo de vacinação e, mais sério do que isso facilita o turismo vacinal, porque nós vamos ter a ideia do sujeito, na cidade tal estou vacinando, eu vou na outra cidade lá fazer a vacina, porque aqui ainda não estou vacinando. E, finalmente, para não me alongar, me preocupa muito a gente passar para a sociedade agora um aviso de que nós vamos parar a faixa de 59 anos, porque todo mundo estava esperando que a gente começasse a vacinar 59 anos agora. Não sei com que velocidade, mas havia uma expectativa de que a gente não parasse as faixas etárias. Então, a mim me preocupa muito eu comunicar agora para o meu prefeito, por exemplo, para a sociedade como um todo, não, agora nós vamos parar as faixas etárias. Agora nós temos aí 900 mil vacinas a chegar a 600 mil vacinas, que serão para grupos com comorbidade e não vão ser atendidas mais a queda das faixas etárias. Não sei como resolver isso, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas acho que a gente precisa se debruçar sobre isso. E, finalmente, eu quero uma nota técnica bastante robusta, que não dê margem a nada, para que a gente possa ter essa norma técnica com cada um dos vacinadores, em cada centro de vacinação, que permita não só ele demonstrar, como mostrar para alguém que chegar
se ele vai ser vacinado ou não vai ser vacinado. Então, eu acho que essa questão da nota técnica, muito bem explicada, ajudará também os nossos vacinadores. Mas era isso, eu tenho preocupação com a areia movediça que nós vamos enfrentar pela frente agora, nos próximos dias, com essa campanha dos indivíduos com comorbidades. Professor Paraná, queria fazer uma observação. A imunização passou, sim, uma ferramenta que dificulta a vida de todos nós quando ela se torna uma ferramenta política. Mas eu fiquei preocupada quando o senhor disse 59, né? Porque, pelo plano que eu conheço, nós não mexemos nisso, tanto no PNI quanto no do Estado, que seriam pessoas com 60, 64, e depois nós entraríamos com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. Então, acho que não teve, e acho que precisa ficar claro se eu entendi errado daqui, mas não se falou em vacinar a população em geral. Eu, pelo menos, não acompanhei isso, de 59 anos, 58, 57. Acho que precisa ficar claro, até para a gente não ter nenhum tipo de ruído de que se mudou o que está previsto no PNI com o que também foi deliberado no Estado de Santa Catarina. Nós temos várias demandas, temos vários questionamentos, por que outros estados estão imunizando os professores. Eu, pessoalmente, tenho uma leitura com a educação infantil, mas estou me restringindo e me contendo, como gestora estadual do momento, com relação a não avançar em nada daquilo que não tenha sido construído pelo PNI e pelo Estado de Santa Catarina através da SES e do COGEMES. Por quê? Porque é difícil de você explicar, por exemplo, quando você vê uma matéria nacional que tem um Estado vacinando comorbidade acima de 18 anos, né, que a gente já viu agora 15 dias atrás, ou estados que estão vacinando os profissionais da assistência social, e nós não estamos. Estão vacinando os profissionais da educação, e nós não estamos. Então, a única ferramenta que está nos protegendo é seguirmos o PNI baseado no quantitativo de doses. Então, se eu estou equivocado, eu queria que eu tenha compreendido errado a questão dos 59 anos, eu gostaria que o senhor me ajudasse a compreensão, porque para mim é importante que eu também poderei estar sendo demandada a partir de amanhã e preciso ter aqui do coletivo uma situação mais clara com relação a se houve um aceno por parte do Estado de imunizarmos 59 anos quando concluíssemos 60 ou mais e não seguir comorbidade, pessoa com deficiência e assim sucessivamente. Secretária, acho que foi eu que não me fiz entender bem. O que eu digo é que concordamos plenamente em seguir o PNI, que deve ser seguido o PNI. O que eu digo é que nós devemos fazer uma campanha para tirar essas expectativas das pessoas que estavam esperando 59 anos e que a gente continuasse subindo. A gente precisa ter essa posição de todos. Quer dizer, a gente reafirmar que nós estamos seguindo o PNI. Por que é que tomamos essa decisão? Porque nós seguimos o PNI. Mas, por outro lado, também, acho que a gente precisava aqui dentro equacionar, de alguma forma, e discutir internamente a possibilidade de ir escalonando um pouco essa questão, inclusive pelo que o presidente Tyson falou. No meu ponto de vista, as prioridades agora deviam ser as pessoas obesas. Aquelas que mais morrem a entrar são os obesos. A maior comorbidade mais grave em UTI hoje, que mais leva a complicações sérias, é a obesidade. Doença cardíaca grave, lógico, não estou falando que é doença cardíaca grave ou diabetes compensado, mas é a obesidade que botou no tubo um obeso, ele não sai. Então, o resultado, eu tinha até dito isso, né, que a gente pudesse se debruçar um pouco sobre a mortalidade que estão ocorrendo nos hospitais hoje. Quem é que morre, afinal? Quem é que enterra e morre? Quer dizer, porque a gente deveria ter a ideia de atacar primeiro essas pessoas, se no nosso caso é diminuir o número de mortes. Eu acho que isso é uma tarefa, talvez, que a gente precise debruçar, mas eu concordo com a senhora. Tem que trabalhar agora a questão do PNI, por isso é que quando o procurador Douglas, desculpe, disse que a gente teria fugido do PNI, não, a gente acho que estamos de acordo com o PNI, vamos seguir o PNI, e acho que é uma questão séria o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente precisa também alertar amanhã, quando for fazer essa divulgação, explicitar isso para essa expectativa que as pessoas estão tendo quando é que elas vão ser vacinadas. Então, ter uma expectativa para elas de alguma maneira. Era isso. Professor Paraná, o senhor trouxe uma informação, eu queria que o doutor Eduardo
se pudesse falar um pouquinho, o João, a preocupação dos obesos mórbidos acima de 18 anos, quando a gente vai olhar o número de óbitos, essa população ela é tão acentuada quanto as nossas gestantes, provavelmente, né? A gestante ficou muito clara porque a gente tem um dado mais preciso da gestante da puérpera. Agora, o obeso mórbido e o deficiente, a gente não tem lá uma estratificação que a gente pudesse ter essa informação mais precisa. Agora, do dia a dia, é o que se tem de informação. Queria dizer, doutor Eduardo, até porque, assim, a gente poderia... Aqui é uma pactuação dentro de uma realidade com a lógica da gente poder seguir a linha técnica da melhor forma possível, ou seja, buscando respeitar o PNI, mas também buscando compreender. Quando o PNI foi construído, nós não tínhamos os números de óbitos que a gente está tendo, e por isso que lá atrás a gestante não estava, né? Ela foi incluída. Foi incluída porque a partir de dados do número de óbitos. Então, se o professor Macário pudesse falar um pouquinho sobre isso, e eu fico contemplada e mais aliviada de saber que então, nós iríamos concluir pelo PNI 60 anos ou mais, entrar com comorbidade, pessoa com deficiência, e assim sucessivamente. Então, para todos nós, acho que agora ficou claro, né? Por mais que, gente, é claro que todos nós queríamos ter vacina para vacinar todo mundo e não ter essa angústia de ter que estar escolhendo prioridades. Mas é o que a gente tem ainda nesse momento no país, né? Bom, Carmen, é o seguinte, a obesidade mórbida é um fator de risco bem clássico, é um dos principais fatores de risco para as pessoas que para adoecimento grave e óbito por Covid. Nós não temos estimativas por município de quantas pessoas têm obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40. Mas se for, como são critérios de priorização que nós estamos discutindo agora, essas pessoas com obesidade mórbida, elas entrariam pelo critério de idade. Eu acho que o que o professor Paraná quis colocar é que a partir de amanhã, ou a partir do anúncio que for feito com a chegada de novas doses, nós iremos anunciar que chegaram as vacinas para finalmente fecharmos 100% das pessoas acima de 60 anos com pelo menos uma dose da vacina. Esse público já está, podemos considerar que já está contemplado. Então, os municípios que estão precisando de 300 doses, 500 doses, 2.000 doses para fechar 60 anos, vai receber essas quantidades de doses e aí, pelas estimativas, vai ser encerrada a vacinação dos acima de 60 anos de idade. E além dos grupos que foram discutidos, os obesos mórbidos eles entrariam nesse critério. Todos os obesos mórbidos na idade de 55 a 59 anos seriam vacinados nesse momento, a não ser que saia uma deliberação agora da CIB em que todas as pessoas com obesidade mórbida, e aí seriam aquelas com IMC acima de 40, independente da idade, fossem incluídas como critério, como grupo prioritário. Eu considero isso, do ponto de vista clínico e do ponto de vista até da emergência, esse é um grupo prioritário, e se a gente tem observado nos hospitais, mesmo aquelas pessoas mais jovens, elas são as pessoas que estão nas leitos de UTI, com casos, inclusive, de persistência nos leitos de UTI e demanda uma dificuldade muito grande até para o manejo das equipes dos intensivistas, para fazer até o manejo, para fazer a troca, as mudanças, mas não temos estimativas. E a gente sabe que aqui em Santa Catarina existe uma população obesa em grande quantidade. Então, o meu temor é nós abrirmos essa possibilidade, mesmo na melhor das intenções, compreendendo o risco, mas ter uma corrida de pessoas e acabar não operacionalizando muito bem essa campanha. Então, do ponto de vista epidemiológico mesmo, eu considero que manter o corte de 50 por idade e comorbidade, você garante organização
para a vacinação que é sendo feita pelos municípios. E aí, como a perspectiva é que em maio nós recebamos mais doses, a tendência é que durante maio essa população de comorbidades ela seja completamente imunizada até o final do mês. Essa, pelo menos, é a perspectiva. Mas isso fica à disposição aí da CIB para uma deliberação. E só completando também respondendo ao professor Paraná, todos os envios de doses que a DIV, que a Secretaria de Saúde faz, ela vai junto também uma nota técnica informando quais são os grupos que serão contemplados com aquela vacinação, e isso é seguido pelas equipes de imunização e acredito que não vai ser problema para a equipe agora colocar toda essa discussão que está sendo feita aqui na CIB dentro dessa nota técnica ampla, que tenha a finalidade de instrumentalizar os técnicos da imunização, mas o que não impede, e aí, Carmen, é fundamental a Secretaria de Saúde também agir com uma ação de comunicação para informar as pessoas quais são os critérios, o que precisa, o que não precisa, para elas tomarem isso de forma clara, porque a comunicação para os profissionais é mais fácil, a linguagem técnica é mais fácil, agora a linguagem de comunicação para a sociedade é ela que sempre foi um grande desafio nesse tempo de fake news e de redes sociais que ficam brigando conosco, com as autoridades sanitárias, na busca da informação, desinformando mais do que informando. Secretário, acho que está bem claro, né? Acho que nós temos que só evoluir nessa questão da nota técnica detalhada, divulgação dos critérios de uma forma bastante efetiva na imprensa, né? Para que a gente possa dar continuidade nessas situações. Tem alguns municípios que estão um pouco atrasados, que reportaram isso para nós durante o dia de hoje e ontem, e a gente vai levantar esses dados, verificar o motivo, se eles não estão com doses, são as doses que devem chegar provavelmente amanhã ou terça-feira nos municípios, para a gente tentar chegar numa coerência. A maior parte dos municípios está na mesma idade, a maior parte, assim, eu diria que quase que 85% dos municípios já estão fazendo de uma forma muito linear, né? Alguns só que têm algumas dificuldades, uns um pouco na frente, uns um pouco atrás nessa campanha de vacinação. Eu acredito que não tem como a gente seguir todos iguais, é muito, muito diferente a realidade de cada município, mas a gente tem que estar pelo menos uma semana e meia no máximo de diferença entre um e outro para não ter problema, tá? Por parte do COSEMS, esse eu acho que é o nosso encaminhamento aqui, depois a gente coloca em deliberação. Por parte da SES, eu acredito também que seja o mesmo, eu consulto se tem algum membro da SES que quer se pronunciar ainda. Consulto o Dr. Douglas, se gostaria ainda de fazer uso da palavra. Não, obrigado. Só um esclarecimento bem rápido. A questão desses pequenos ajustes no PNI não se trata de ser contra ou a favor. É só um pedido para que os fundamentos sejam explicitados. Eu acho que isso que é o mais importante. Não que a mudança aconteça e a gente finja que não aconteceu, mas que deixe claro, olha, ele está acontecendo por tais motivos. Só foi esse o ponto e o motivo da minha observação ali. Eu acho que vamos agregar, né, doutor Douglas? De agregar comorbidade com deficiência, né? É isso que o senhor está observando, né? Perfeito. Isso, exatamente. Perfeito. Então, eu coloco nenhum membro da SES, eu coloco em deliberação com o compromisso da nota técnica, antes de publicarmos a nota técnica, compartilharmos com o COSEMS o texto da nota técnica. Daí eu quero pedir aqui para a equipe do COSEMS, através da Maria Cristina, junto com a equipe do João, né, da SES, da Vigilância Epidemiológica, a construção. Eu vou pedir, eu já tinha conversado bastante com o doutor Ademar da CM, amanhã a gente organiza a reunião com as entidades médicas para falar um pouquinho e trazer mais luz para essa questão das comorbidades, em especial, que é a parte mais complexa que a gente tem, e a divulgação de como vai se dar para a gente poder reduzir o maior número possível de ruídos neste momento, que não serão pequenos, em função das dúvidas que vão acontecer
em função do conjunto das comunidades que estão sendo contempladas. Então, por parte da SES, se ninguém tem nenhuma fala para falar, nós estamos deliberando pela aprovação. Por parte do COSEMS também eu coloco em deliberação. Então, todos de acordo, passo de volta a palavra para a secretária. Então, nós queremos agradecer, nós já estamos aí 1h41 minutos de reunião, um domingo à noite, agradecer mais uma vez o trabalho de todos e todas frente a esta pandemia, agradecer o acompanhamento intenso do Ministério Público e desejar a todos uma santa e abençoada semana, com muito trabalho, porque será com certeza com muito trabalho, como todas as semanas que estamos tendo, em especial neste início de 2021, com a pandemia e a cobertura vacinal que estamos precisando fazer. Lembrando apenas que a gente precisa redobrar o cuidado com relação às gestantes, porque nós estamos também imunizando as gestantes com a influenza e a gente precisa respeitar os 15 dias, tá? Então, é bem importante que na hora de imunizarmos as gestantes com comorbidade, lembrar de questionar e olhar o cartão de vacina, qual é o período que ela fez e se ela já fez a da influenza nos últimos dias. Então, muito obrigada. Passo a palavra, então, ao Daísson também para se despedir. Presidente Daísson. Agradeço a todos pelo apoio também nessa chamada que nós fizemos no dia de hoje, inclusive pelo trabalho que todos fizeram por parte dos secretários de sexta para sábado, no levantamento de alguns dados, que em que pese não tenham sido utilizados de forma necessária pela SES, mas a gente agradece a todos pelo apoio. Tá? E fechamos dessa forma e estamos à disposição para as próximas ações. Um grande abraço. Obrigada. Grande abraço a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite, boa semana. A biodiversidade do Brasil não é só mais grande e de plantas. Temos também a